momento eu vou estar passando a palavra ao pastor Edésio, que vai trazer a mensagem aos nossos corações. Paz do Senhor, irmãos, mais uma vez. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 6 a 8. Hoje nós falamos muito sobre a questão do conhecimento, né? Conhecimento espiritual, natural. E essa palavra nos diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, qual Deus preparou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Amém, irmãos? Feche seus olhos só um instante. Amado Deus, nos abençoa mais uma vez nessa noite com a Tua palavra, Senhor. Precisamos da graça, da Tua bondade, da unção do Teu Santo Espírito, Senhor, para abrir os nossos ouvidos espirituais, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Conhecer ou não conhecer a verdade espiritual pesa muito numa decisão. Conhecer ou não conhecer uma verdade espiritual vai pesar muito nas nossas decisões, não só pelo fato de que o conhecimento nos favorece para escolher bem, mas também pelo fato de que cada um de nós será julgado na direta proporção do conhecimento que tem. Todos nós seremos julgados, e com certeza o Senhor vai estar nos julgando segundo a proporção do conhecimento que nós temos, daquilo que já aprendemos, daquilo que já conhecemos, com certeza, né? Como a Bíblia faz menção, né, de Pôncio Pilatos, que teve que julgar a Jesus e não tinha nenhum conhecimento espiritual. Os que entregaram Jesus a Pilatos, com certeza tinham, mas Pilatos não tinha nenhum conhecimento acerca do que estava fazendo, mas os outros tinham, pois tinham conhecimento das profecias, tinham conhecimento de que haveria de vir um Messias, mas mesmo assim eles entregaram Jesus para Pôncio Pilatos. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios e diz depois a diferença entre o conhecimento natural das coisas e o entendimento espiritual das verdades de Deus. Creio que uma das coisas que nos faz muito sofrer nessa terra, nos leva a alguns sofrimentos, é não termos entendimento das coisas espirituais, mesmo muitas vezes já estando dentro da igreja, já tendo aceitado Jesus como Salvador, já fazendo parte, né, da membresia da igreja, mas muitas vezes nos falta o conhecimento espiritual, e por falta desse conhecimento, desse entendimento das coisas espirituais, nós sofremos e às vezes fazemos pessoas sofrerem porque não temos entendimento das coisas espirituais. Mesmo dizendo ser cristão, mesmo dizendo servir ao Cristo, mesmo dizendo ser filho de Deus, mas muitas vezes nos falta esse entendimento. E Paulo, ele falava acerca disso, ele tomou como exemplo, né? Ele nos traz essa questão de Pilatos. Pilatos, e Herodes, sacerdotes, todos tiveram que julgar a Jesus. Todos tiveram uma experiência muito grande que mudaria o destino de toda a história do universo. Passou na mão daqueles homens. Pilatos, Herodes, os sacerdotes, todos passaram, né? Tiveram ali a oportunidade de fazer a coisa certa, mas decidiram fazer a coisa errada. A afirmação bíblica é, portanto, que se Pilatos tivesse uma revelação espiritual de quem era Jesus,
jamais teria mandado para a cruz. Se Pilatos conhecesse direito quem era Jesus, se Pilatos tivesse uma revelação espiritual, conhecimento espiritual, jamais ele mandaria Jesus para a cruz. Mas aqueles que tinham conhecimento das Escrituras, das profecias, esses sim levaram Jesus até Pilatos. E Pilatos foi envolvido na história, né? Pilatos foi envolvido na história. E a partir dessa afirmação, queremos fazer algumas demonstrações principais no juízo na proporção do conhecimento. Todos nós seremos julgados, irmãos. Você, eu, nós seremos julgados. Não pense que ser crente é um parque de diversão e que nós estamos aí para ser só abençoado. O Senhor me abençoa, o Senhor me dá, o Senhor faz isso, o Senhor faz aquilo, o Senhor amarra, desamarra. O Senhor faz... a nossa vida não é só isso. Nós vamos ser julgados também por tudo aquilo que nós fazemos nesta terra. No pretório houve um pequeno diálogo entre Jesus e Pilatos. Aquele momento lá em que Jesus estava na presença de Pilatos. E nesse pequeno diálogo há uma afirmação de Cristo que nos revela um detalhe interessante sobre questões como conhecimento e juízo. Conhecimento e juízo. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmão, João capítulo 19, versículo 10 e 11. João capítulo 19, versículo 10 e o 11. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Versículo 10. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Aí Jesus fala: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Pilatos estava invocado, porque fazia as perguntas a Jesus não estava respondendo, porque a Bíblia diz que como ovelha muda foi levado ao matadouro. Então o cara fazia perguntas, dava aquela pressão toda, né? Muita pressão em cima de Jesus, e Jesus não respondia nada. E Pilatos se invoca. Aí Jesus diz para ele: olha, nenhuma autoridade você teria sobre mim, lá de cima não fosse dada. Maior pecado, Pilatos, não é o seu. Maior pecado é daqueles que me entregaram a você. Jesus está fazendo uma diferença já. Porque às vezes a gente diz: não, todo pecado é igual, todo pecado é igual. Mas o julgamento é diferente. Tem proporções diferenciadas, né? E a palavra ela vai nos mostrando isso. Você se nega a falar comigo, né? Diz Pilatos. Não sabes que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Se Pilatos tivesse conhecimento de quem estava na frente dele, de quem era Jesus, com certeza Pilatos soltaria Jesus e mandava Barrabás para a cruz. E aí Jesus vai esclarecer a coisa para ele: não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Ou seja, os sumos sacerdotes, eles tinham conhecimento das profecias do filho de Davi, daquele que viria, e mesmo assim eles entregaram Jesus para o prato. A resposta de Jesus a Pilatos quer dizer o seguinte: você só tem esse poder de decidir o que fazer comigo, porque Deus se deixou ter, e porque sabe que o que vai escolher não vai afetar o plano divino. Mas o detalhe que vem em seguida é que aquele que me entregou aqui é culpado de um pecado maior. Querendo dizer que, por falta de conhecimento, ou aquele que tem conhecimento e não faz o que é certo, está diante de Deus tendo um pecado maior do que aquele que não conhece. Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não leva em conta
O tempo da ignorância. O tempo da ignorância. Mas a partir do momento em que temos o conhecimento das coisas espirituais, aí temos que prestar bem atenção na nossa vida. Temos que procurar fazer as coisas corretas. Só nessa frase vemos que Jesus está falando sobre duas coisas distintas. O terem rejeitado Jesus foi considerado pecado. Isso mostra que quem errou na escolha pecou, mesmo que a crucificação de Cristo tinha sido benefício ao mundo, por ser o maior meio de redenção dos nossos pecados. Ou seja, todos os dois erraram. Pilatos pecou e as autoridades judaicas também pecaram, só que em proporções diferentes. Um pecou sem saber o que estava fazendo, e o outro sabia o que estava fazendo, mas todos dois pecaram. Há uma diferença entre o pecado cometido por Pilatos e o que cometeram os que entregaram Jesus a ele. Esse grupo envolve desde Judas, o traidor, até as autoridades dos judeus. Judas também ele tinha um grande conhecimento a respeito de Cristo, pois andou com Cristo durante 3 anos, sabia quem era Cristo, mas mesmo assim o traiu, mesmo assim o entregou, mesmo assim o vendeu, mesmo tendo conhecimento a respeito de Cristo. E a diferença entre a gravidade do pecado, Jesus lhe mostrou maior. Jesus diz: maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Maior pecado tem aqueles que me entregaram a ti. Deve-se ao quanto conhecimento cada um possui. Deve-se ao quanto conhecimento cada um possui. A quem muito é dado, mas é cobrado. Eu sempre penso que o meu erro vai ser maior do que o seu, porque o maior conhecimento em algumas áreas eu tenho que ter, porque eu vivo estudando, buscando, então vou conhecendo muito mais, às vezes, que você que não tem tempo, porque está correndo o dia a dia, trabalhando para lá e para cá, e não tem o tempo de parar para ver algumas coisas. Então, quanto mais eu conheço, quanto mais eu mergulho aqui para lhe trazer uma mensagem, mais a coisa pesa para mim. Mais a coisa pesa para mim do que para você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Cada dia que nós vamos conhecendo mais Cristo, a cobrança em fazermos as coisas certas vai ficando cada vez maior, né? Das autoridades religiosas que acompanharam o ministério de Jesus, esperava-se mais, pois eram conhecedores das Escrituras e presenciaram os milagres de Jesus. De Judas, então, nem se falar, né? O cara andava com isso, estava ao lado de Jesus, conhecendo, comendo com Jesus, sentado à mesa muitas vezes com Jesus. Mas Pilatos, o gentil, era o mais ignorante acerca do conteúdo das promessas, acerca da vinda do Messias. Pilatos era o mais ignorante acerca do conhecimento, acerca daquele plano que estava, de tudo que estava acontecendo, né? Que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus nasceu. Ou seja, chegou o momento de Deus. As Escrituras falavam disso. Os sacerdotes, eles estavam ali, os escribas, os estudiosos da palavra, estavam ali com a palavra na sua cara, diante de si, mas mesmo assim entregaram Jesus para ser crucificado. Então Jesus vai dizer: maior pecado, Pilatos, eles têm do que você. Maior pecado nós temos quando já sabemos de muitas coisas e cometemos um erro. Cometemos coisas que não deveríamos cometer. Então, o peso de julgamento para nós é bem maior do que aqueles que não conhecem. Vemos, portanto, que quanto maior for o conhecimento da pessoa sobre Jesus, maior juízo haverá sobre a sua escolha. Legal, né, pastor? Pleno domingo o senhor vem estar me dizendo negócio desse. Ele está profetizando para mim chave, carro, casa e tal. O Senhor vem dizer que o negócio vai estreitando para o meu lado, né? E vai vir cada vez mais. Quanto mais conhecimento nós temos do mestre, mais devemos andar com os pés juntos, os pés um em cima do outro quase, para não andar de lado, andar certinho, andar na linha, porque a vara vai rodar, né?
E o cajado vai descer. Aleluia. Eita Deus! E a Bíblia lá em Hebreus diz que o juízo começará por onde? Pela casa de Deus. O julgamento começará pela casa de Deus. É por nós, irmãos. E como pastor, eu tenho a obrigação de orientar você. Eu tenho a obrigação de te dizer: olha, cuidado, cuida bem da tua vida espiritual. Seja santo como o Senhor é santo. Busque viver uma vida de santidade, para que não venha a fala do Senhor sobre o seu irmão. Jesus, ele é bondoso, misericordioso, mas ele disse àquela mulher lá: olha, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vai e não peques mais, porque se você pecar, coisa pior pode acontecer sobre a sua vida. O pecado vai trazer consequências graves. O pecado traz brechas, o pecado traz enfermidade, o pecado traz morte, o pecado traz dores. E não podemos dar brecha para o pecado, não podemos brincar com o pecado, porque o pecado, ele machuca, ele destrói, e ele faz separação entre o homem e Deus. Então não podemos se deixar levar por tudo que estamos vendo ao nosso redor e achando que está tudo certo. Então nós precisamos andar de uma maneira que o Senhor quer, porque senão o negócio... Eu sempre digo: olha, meu irmão, na igreja o pastor deixa entrar todo mundo, porque a igreja não é do pastor, a igreja é de Deus, entra todo mundo. Mas no céu não entra todo mundo. No céu só entra os remidos pelo Senhor. No céu só entra aqueles que guardaram as suas vestes brancas, limpas, decidiram ser santos em meio a um povo imundo, impuro, para morar no céu. E lá, aqui a gente convida as pessoas para vir: vamos para a igreja hoje. Há tanto tempo que não vai para a igreja, a gente convida, a gente traz, né? Mas no céu, cada um vai por si. Não tem esse negócio de um irmão arrastar o outro para vir, não. E lá o Senhor é quem vai dizer quem entra e quem não entra. Quem entra e quem não entra é com ele. É com ele. Na Epístola de Tiago, abra sua Bíblia comigo, meu irmão, por favor, em Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, você não tem culto de doutrina na sua igreja, não? Não, todo culto para mim é doutrina, todo culto é ensinamento, toda pregação é ensinamento. A pregação, ela por si só, meu irmão, ela é um ensinamento, ela é doutrina, ela é ensinamento. Tiago 3, 1. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Ou seja, Tiago está dizendo aí: quem mais tem conhecimento, mais vai receber juízo. Quanto mais a gente recebe de Deus, mais a gente tem que procurar fazer as coisas certas. Quanto mais conhecimento eu tenho de Deus, mais eu tenho que fazer as coisas certas e não fazer as coisas erradas. E Tiago, ele vem nos alertar sobre isso. Então, o que conhece mais a ponto de ser um ensinador tem maior responsabilidade. Isto vale no âmbito pessoal e também ministerial, pois se ao ensinar o fizer de forma errada, tal pessoa dará conta a Deus daquilo que está dizendo. Outro dia eu vi 2 rapazes, até conhecido meu, eles postaram as coisas lá no Face. Eles deixaram de ir para a igreja, né? Eles estão naquela turma do Igreja em Casa, ou Desigrejados, que é uma nova turma que tem aí. E eles criticando a igreja. Mas que igreja? Onde é que está escrito? Que tempo somos nós? E falando um monte de besteira. Eu, meu Deus do céu, esses caras estão malucos. Falando um monte de heresias, de abobrinhas, achando que estavam abafando. E eu só, Jesus, eles nunca fizeram um curso teológico, nunca passaram por um seminário teológico, mas estavam ali como mestre, botaram nas redes sociais para todo mundo ver. E aí eu vejo nos comentários, né? Eles comentavam dando cipuada, outros elogiando, porque tem um monte de gente aí que está querendo ficar sem igreja, querendo ficar em casa, né? Igreja em casa, desigrejados. Aí eu creio no meu Senhor e está tudo certo. E não é bem assim também, né?
ter cuidado, até quando vamos aconselhar alguém, até quando vamos falar para alguém alguma coisa, para não se darmos errado, para não deixarmos a pessoa depois num prejuízo muito grande com o Senhor. Há um tempo atrás, na Guiana Francesa, um líder espiritual, ele fez todo mundo suicidar-se ao mesmo tempo. Fez quando apareceu nos Estados Unidos, né? Deu até uma pausa. Vai morrer todo mundo junto agora, que vai tudo para o céu ao mesmo tempo. Aí todo mundo tomou veneno ao mesmo tempo, né? Na Guiana Francesa. Né? Faz um tempinho, não sei, os mais novos aqui se levantou, mas toda o líder que ensina errado, ele pode levar todo mundo ao erro. Essa diferença é vista em outras afirmações bíblicas, como a que o apóstolo Pedro faz sobre quem conheceu a Jesus e o abandonou depois de já ter o conhecido. Meu irmão, olha, eu vou te dizer uma coisa. Se você estiver pensando em se desviar, é melhor você pedir a Deus para levar para o céu. É pedir o Senhor para morrer logo e ir para o céu. Porque veja o que é que Pedro nos fala. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20 e o 21. Portanto, se, depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que após o conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Amém, irmãos? O negócio é muito sério. Acaba aceito a Jesus, está na igreja e depois sai da igreja. Pedro vai dizer: olha, o negócio com essa pessoa é sério. Era melhor que ela nunca tivesse tido conhecimento da verdade, da justiça. E nesta noite, Deus de antemão conhece os corações. Minha esposa não sabia que eu ia pregar nessa noite. Ela não sabia de nada. Geralmente ela não sabe. Eu não digo para ela: ó, filha, hoje eu vou pregar sobre isso. Nunca digo. Mas Deus usou ela aqui, e eu estava bem prestando atenção, falando de você que estava pensando em desistir da caminhada, sair. Eu não falei para ela que ia ministrar sobre isso, mas Deus, Ele conhece todas as coisas, conhece o seu coração, nos conhece, e a palavra de Deus, ela sempre tem um endereço certo. Deus não ia botar no meu coração uma ministração para ministrar aqui, simplesmente para ministrar. Deus conhece as necessidades da sua igreja. Ele conhece as necessidades da sua igreja. E aqui o Pedro, que um dia se desviou, que um dia foi aquele que negou a Jesus, aquele que vem do seu mestre lá e quando pergunta: você é um deles? Eu não, rapaz, não conheço esse cara não. Você fala igual a ele? E tem gente que chega no trabalho, chega na empresa, não quer nem mais. Não, eu sou bem, mas não, sou tentando se disfarçar, tentando se mudar, mas o Espírito do Senhor, ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor são sobre toda a terra. E Pedro, Jesus disse para Pedro: Pedro, quando você se converter, ajude os seus irmãos também. Jesus teve uma conversa com Pedro, né? Restaurou Pedro ao ministério. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, todo caminhão, querendo saber da besteira que fez.
da besteira que fez, mas Jesus, por graça, bondade e misericórdia, restaurou Pedro ao ministério. E disse a Pedro: Pedro, ajuda os outros agora a se converterem. Ajuda os outros a se converterem, a se firmarem. Pedro teve experiência. Só Pedro sabe que passou em alguns momentos, quando o galo cantou, e ele se lembrou da palavra que o Senhor disse: olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, Pedro. E com certeza aquele galo, quando canta, Pedro escutando aquele som, o coração de Pedro, com certeza, meu irmão, ficou arrebentado. E quando Pedro, diz a Bíblia que de repente o olhar de Pedro se encontra com o olhar de Jesus, aí que o negócio ficou sério mesmo. E nessa noite o Senhor nos diz: olha, não se desvie, não se afaste, porque a pior coisa era melhor que nunca tivesse conhecido nada de Deus. Então eu quero ser bem franco, sincero, simples, na maior simplicidade do mundo, sem arrodeio teológico, só dizer o que está escrito aqui na palavra de Deus. Portanto, se depois de escaparem das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixarem enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após o conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. É muito sério, meu irmão, ser cristão. Ser cristão é a coisa mais séria que nós temos nesse mundo. Alguém acha que quer ser presidente da república, ou alguém acha que quer ser médico, alguém acha que quer ser advogado. Acha não. Acho que uma das coisas mais sérias que tem é ser cristão, é levar o nome de Cristo, é proclamar o nome de Cristo, é dizer: eu sou cristão. E aí o Senhor diz: olha, depois que entra, meu filho, você não pode sair mais não. Depois que entra, não pode sair mais, porque o diabo está lá para arrebentá-lo. O diabo está só esperando uma brechinha. Ah, voltou para meu arraial, foi? Você estava cheio de direito, andando para cima e para baixo, de paletó e tal, eu sou e faço e aconteça, e agora você voltou, agora é comigo. Agora você vai ver o que é bom para tosse. Então, não sei se você já percebeu, mas muitas pessoas que se desviam do estado, muitas vezes se tornam terríveis, porque abandonaram todo o conhecimento, o livramento que o Senhor deu. Porque para sair das garras do diabo, meu irmão, só por livramento de Deus. É o Senhor que liberta. Por isso o Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Foi o Senhor que fez isso. Foi Deus quem te tirou de lá. Não foi você não que quis parar de beber, de fumar, de se prostituir, de usar drogas e tal. Mas simplesmente você não. Foi Deus que te tirou de lá. Da mentira, do roubo, da inveja, da falsidade. Foi Deus quem te arrancou de lá. Quem nos arrancou de lá. E nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E agora ele diz: olha, se você voltar, a coisa vai ser pior para você. Não volta para lá mais não, você já está tão bem aqui. Atirei todos os carrapistas, dei um grau, você já está novinho, folha. Então voltar para lá para quê? Voltar para lá o negócio fica feio, porque o diabo quer arrebentar. E Pedro dá esse conselho, né? Volta para lá não. Pedrão, ele nos orienta, né? Aleluia. Está estabelecida a clara diferença entre o que conheceu e o que não conheceu. É lógico que não conhecer não inocenta a pessoa, mas faz com que se exija menos dela para a tomada de sua decisão. Jesus mencionou em seus ensinamentos a diferença entre 2 homens que erraram e seriam julgados, mas segundo a proporção do seu conhecimento. Está em Lucas 12, 47 e 48, que diz assim: aquele servo que conheceu a vontade de seu Senhor e não preparou o que ele deseja. Se você quiser abrir aí para você trabalhar, é bom. Lucas 12, 47 e 48. Eu quero deixar você de cabelo em pé nessa noite. Lucas 12,
47 e 48. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Que diz assim: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conheceu a vontade de seu senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será requerido. Isso é Jesus, né? Falando através do seu servo Lucas. Aí ele fala: olha, o servo que não faz aquilo que seu senhor manda, está correndo um grande risco de ser açoitado. Ou seja, se Jesus manda nós perdoarmos, nós não perdoamos, a gente está errado. Se Deus manda nos amar através da sua palavra, a gente não ama, a gente está errado. Então, meu irmão, se a gente não faz aquilo que a Bíblia diz que é para a gente fazer, nós estamos errados. Nós temos que procurar fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Senão nós não podemos ser chamados de cristão ou servo do Senhor. Porque o servo, ele faz aquilo que o seu Senhor manda. Se as mulheres não se sujeitam, não são submissas aos seus maridos, então elas não estão fazendo aquilo que a palavra de Deus manda. E se os maridos não amam a sua esposa, como a palavra de Deus manda, então eles não estão fazendo aquilo que o Senhor manda. Se os filhos não honram os pais, como diz a palavra de Deus, eles estão em pecado. E, pai, nessa nossa geração é complicado. Os nossos adolescentes, os nossos jovens, a fase do adolescente, é um espírito de rebeldia muito grande, mesmo sendo filho de crente. São desobedientes demais. Filho, desliga o celular na hora de... Não desliga, está lá, vai até madrugada. Às vezes o pai está mandando fazer e vai desobedecendo, né? Achando que pode fazer o que quer com a sua vida. E vai trazendo para si aí maldições. Porque para se viver bem nessa terra, o jovem precisa obedecer a seus pais, honrar os seus pais. Para que o lar seja bem ajustado, marido e mulher precisam fazer aquilo que a Bíblia manda, aquilo que a Bíblia diz. Acabou aquilo agora, eu falo do meu jeito, não acabou-se. O meu livro agora é Bíblia. Não é o que o psicólogo falou, não é o que o filósofo falou, é o que Jesus está dizendo. Não é o que Paulo Coelho diz, é o que Jesus diz. Nada contra, sabe, irmãos, os escritores, mas eu preciso perseverar na doutrina dos apóstolos. Nada contra o que teólogos escrevem, né? Seminarista também, mas eu prefiro perseverar na doutrina dos apóstolos. Os livros são bons, vamos dizer, mas desde que eles se enquadrem aquilo que a Bíblia está me mandando fazer. E agora aí no Fantástico, vocês estão vendo aí a série de reportagem do Fantástico aí, negócio sério. Mas deixa pra lá, é outro mundo, né? Nós estamos nesse mundo, cara. Ali é outro mundo, de um conhecimento ali que totalmente deturpado com o que diz a palavra de Deus. É um outro mundo. É um outro mundo. Nós fomos tirados, meu irmão, de um mundo para o outro. Você sabia disso? Aquele mundo lá é um mundo totalmente diferente do nosso. Há um mundo diferente do nosso. Nós estamos no reino de Deus, no reino do Filho do seu amor, reino de paz, de alegria, de bondade, de temperança. Mesmo vivendo nessa terra cheia de violência, mas somos agora pessoas diferentes. Vivemos no reinado de Cristo Jesus. No reinado de Cristo Jesus. Somos totalmente diferentes. Tem umas questões lá do mundo lá, que eles têm que resolver as questões de lá. E quando a gente pode ajudar, a gente vai ajudando através da pregação da palavra, aconselhando. Mas hoje é muito difícil até pregar a palavra em certos lugares. Falar de algumas coisas. Porque você pode ser processado, alguém pode processar, porque você está falando, você é homofóbico, você é isso, é aquilo outro, e é complicado. Então por isso que a gente é melhor falar das coisas de Deus, deixar a turma resolver as suas questões lá. O que nós devemos fazer é procurar conhecer cada vez mais a vontade de Deus e obedecê-la. O próprio
fato de você estar lendo essas verdades traz sobre a sua vida uma responsabilidade maior que antes você não tinha. Só a gente estar sentado aqui, ouvindo essas ministrações, a nossa responsabilidade agora já está maior do que você não tinha. Se Pilatos tivesse conhecido quem era Jesus, não teria crucificado. Quando Cristo estava na terra, havia diferentes opiniões acerca dele. Ouviam-se testemunhos diferentes sobre sua identidade. Então, como saber quem era realmente ele? Como conhecê-lo? Como saber quem era Jesus? Como conhecê-lo? Quem realmente ele era? Mas aí, como um dos apóstolos, ele diz: olha, tu és o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. O Espírito Santo revela isso para ele: tu és o Filho de Deus. E nós somos revelados. O Senhor nos revelou quem Ele é. Por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós não viemos aqui nessa noite, como eu sempre falo, não é pela eloquência dos pregadores, não é pela beleza do lugar, não é pelo conforto do lugar, que até faz calor, né? Mas é porque a palavra de Deus é ministrada aqui e a gente vem para cá para ouvir a palavra de Deus. O que nos atrai a esse lugar, isso é Deus. É Deus quem nos traz, quem nos atrai a este lugar. Por isso que precisamos buscar conhecer cada vez mais e fazer a vontade dele. Indo Jesus para a banda de Cesaré de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Respondeu uns diziam João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você vê que Pedro foi quem falou isso. Todos os outros estavam lá, mas um dizia que Jesus era isso, era aquilo. Hoje no nosso meio também está assim mesmo. Jesus, para muitos aí, Jesus é uma luz, Jesus é uma força, Jesus é só meu irmão, Jesus é isso, aquilo, outro. Perdemos, né? Saber a essência, quem é realmente Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Salvador do mundo, que virá agora para julgar. Não virá mais como Salvador, mas como um juiz para julgar. Então Pedro, ele tem essa revelação. Percebemos que por esse episódio narrado pelo evangelista Mateus, que as opiniões eram diversas, mas Pedro soube quem realmente Jesus era, não porque ficou ouvindo os comentários dos homens, mas ele recebeu uma revelação de Deus. Seu coração se abriu de tal forma que o Espírito Santo pôde dar testemunho de quem era Jesus. Nós só vamos ter maior intimidade com Jesus quando o nosso coração se abrir cada vez mais para Deus, meu irmão. Quanto mais o nosso coração se abrir para Deus, mais vamos ter revelação do Senhor sobre as nossas vidas. Mais vamos entender melhor quem é Jesus. Vamos procurar obedecer melhor a Jesus a cada dia. Vamos procurar fazer a vontade de Deus a cada dia. Quanto mais nós conhecermos a Ele, quanto mais nós conhecermos a sua vontade, nós vamos querer estar mais próximo dele. Aleluia, Jesus. Isso aconteceu com as pessoas dos tempos da Bíblia, continua acontecendo hoje e pode ocorrer com você. Você está sem saber quem é Jesus ainda. Veja mais um exemplo bíblico, vamos ver mais um exemplo bíblico aqui, a ocasião em que o apóstolo Paulo pregava o Evangelho. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Ou seja, o Senhor lhe abre o coração para que nós venhamos entender a sua mensagem. Pilatos pecou por não conhecer. Contudo, ninguém pode usar a falta de conhecimento como desculpa. Ninguém pode usar a falta de conhecimento como desculpa para dizer: não, eu não aceito Jesus Cristo, não, porque eu não conheço direito, eu não aceito Jesus Cristo. Você também vai ser culpado se você não aceitar Jesus como seu Salvador. Um dia você vai ter um encontro com Deus. Um dia vai chegar o dia da prestação de conta. Todos nós iremos morrer um dia. Todos nós iremos morrer um dia. Não tem esse que não vai morrer. E só depois dali é que o negócio vai pegar quem vai e quem não vai. O Senhor, Ele ali vai haver aquela: por que você não me aceitou como Salvador da sua vida? Quando a pessoa não aceita Jesus como Salvador da sua vida, ela está dizendo que não precisa de Deus. Eu não preciso do Senhor para me salvar.
Eu mesmo posso me salvar sozinho. Por isso que todo ser humano, todo homem, ele precisa aceitar Jesus como Salvador, porque só Jesus ele pode livrar o homem da condenação eterna, da morte eterna, do inferno. Só Jesus pode livrar o homem do inferno. Ninguém pode livrar o homem do inferno. Um bom advogado pode te livrar da cadeia. E tem aqui o nosso bom advogado aí, irmão Jorge aí, está ali, alguma coisa, para ajudar em algumas coisas. Ele pode te ajudar, mas em questões espirituais, só Jesus, meu irmão. Não tem advogado do mundo que resolva a situação, só Jesus pode resolver. O diabo vai estar lá acusando. Eu via quando ele tirava o dinheiro da mãe dele escondido, lá na carteira ele tirava. Eu via quando ele fazia isso, eu via quando ela fazia isso, eu via quando ele estava lá na televisão vendo aqueles filmes que não deveria ser feito por bem. Eu via, o diabo está acusando o tempo todo. E só quem pode defender o homem das acusações do diabo é Jesus. Jesus como Salvador da sua vida. Tem que aceitar Jesus como Salvador da sua vida para poder se livrar da condenação eterna e morar no céu. Então não existe esse negócio. Não vai, todos diante de Deus vão ter que prestar conta. Todos. Porque todos estão ouvindo o Evangelho. O Evangelho ele é pregado em todas as áreas, em todos os lugares. A quantidade de Bíblias que nós temos hoje espalhadas no mundo é muito grande. No Brasil nem se fala. Em Recife é Bíblia batendo uma na outra. Então todos têm o conhecimento. Agora, o que vamos fazer com esse conhecimento que nós temos? Com esse conhecimento que está sendo revelado? Precisamos nos entregar cada dia esse mês. Amém? Eu queria orar por você nesse instante. Vamos ficar de pé um instante? Aleluia. Senhor Deus, Pai, houve uma manifestação da Tua glória neste lugar, nesta noite. O Teu Espírito Santo se revelou de uma forma especial, como não acontece em todos os cultos, mas nesta noite aprove o Senhor levantar sua filha e trazer palavras de revelação, palavras, coisas que só o Senhor sabe, palavras de conhecimento. Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença e precisamos, Senhor, precisamos te conhecer cada dia melhor, precisamos nos envolver cada vez mais com a Tua glória, com a Tua presença, Senhor. Pois nós queremos ser servos que faz a Tua vontade, servos que faz o Teu querer, Senhor. Não ser simplesmente crentes de igreja, Senhor. Não só isso, Pai. Nós queremos ser pessoas que fazem a Tua vontade, que fazem a diferença nessa terra, Senhor, que prega uma coisa e vive aquilo que prega, Senhor Deus, que estamos prontos, Senhor, Senhor, para sofrer por Ti e por amor de Ti. Oh Senhor, nos ajuda, derrama da Tua graça, nos dá entendimento, abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, Senhor, para que possamos ver aquilo que está além, Senhor, além dos nossos olhos carnais. Oh Senhor, nos ajuda, Pai. Amém. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor. Aquele que está sem força, que está fraco, até pensando em desistir, Senhor. A Tua palavra nos diz essa noite que pior é se voltar, que melhor fora se nunca tivesse conhecimento. Oh Senhor, ajuda esta pessoa, Senhor. Ajuda com bondade, graça e misericórdia. E eu creio, Senhor, que o Senhor falando isso para ela já está ajudando, Senhor. Já está colocando diante dela, Senhor, diante dela aquilo que pode acontecer se desviar, se afastar. Oh Pai, tem misericórdia da Tua igreja, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Nos ajuda, Pai, no nome santo de Jesus Cristo. Nós oramos a Ti agradecidos, porque nessa noite o Senhor, mais uma vez, veio estar nos ajudando, Senhor, através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, um instante.